Parece que foi ontem que eu criei o conceito da venda sustentável. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Escola da Venda Sustentável. Eu sou Paulo Silveira, fundador e professor aqui da escola. Hoje eu quero falar sobre um assunto que eu amo de paixão, a venda. E quero falar de um tema específico, venda sustentável, a lógica da negociação. Da onde surgiu isso? Presta atenção que eu vou contar a história para você. Por volta do ano 2000, eu comprei uma revista da HSM, uma revista conceituadíssima no mundo todo, e ela tinha uma capa, uma chamada de capa que me deixou indignado, e dizia assim: por favor, trate bem o seu fornecedor. E no decorrer de 12 páginas, a revista solicitava aos autores do artigo, eram 2 autores, justificando e perguntando por que grandes grupos, principalmente relacionados a hipermercados, destruíam milhares e milhares de fornecedores, independente se eram pequenas empresas ou grandes empresas, através de técnicas terríveis de negociação. E ao ler aquilo, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito. Na época eu já tinha um livro escrito chamado A Lógica da Venda, com milhares de pessoas me seguindo devido ao tema. E aí eu falei, eu tenho que fazer um livro que crie um link entre a venda e a lógica da negociação. Pois até então, a negociação naquele período só facilitava, só ampliava oportunidades ao cliente, independente se a empresa e o vendedor que a representava falissem. Então, o que eu pensei? Eu falei, puxa, tem que haver uma lógica. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pesquisar como que agiam as empresas de extrema excelência na compra e comecei a ver como que isso podia ser integrado no nosso mercado, na venda. E deu muito certo, porque o que eu percebi, de um lado, o comprador era brutal pela falta de profissionalismo ainda de uma boa maioria da nossa classe como profissão. E do outro lado, eu percebi que eu comecei a ter uma elite de compradores vindo também compartilhar, porque muitas das práticas ruins da época, eles também não gostavam, porque isso refletia diretamente, não só na questão de caráter, mas também na carreira deles. Num futuro breve, ou dali a 10 anos, não importa. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar o seguinte, por exemplo, quantos cursos profissionalizantes de área faz um comprador? Um exemplo de HP12C versus um vendedor. E na época eu fiquei assustado. Muitos vendedores e a maioria dos diretores comerciais, principalmente os com 20 e 30 anos de casa, naquele cenário ali, por volta de 2000 a 2004, eles achavam que sabia tudo. É o famoso saber tudo, o sabudo. Sabe aquele cara que sabe tudo e acha que não precisa estudar mais nada? Pois é. E aí, fui fazendo um seminário, um treinamento, seminário, consultoria, e aí foram surgindo as ideias. Quando foi por volta de 2012, eu consegui ter o primeiro original do livro. E aí aconteceu uma coisa muito legal. Uma multinacional alemã chamada Zeiss, Carl Zeiss, centenária, se interessou pela matéria e falou assim, olha, nós temos interesse que você faça o nosso evento mundial, Encontro Mundial de Vendas no Costão de Santinho. E eles me contrataram 11 meses antes, devido ao tema Venda Sustentável, que inclusive foi o tema que eu fiz o seminário deles lá durante uma semana. E foi muito interessante, porque o que aconteceu? No decorrer desses 11 meses que antecederam a contratação, eu fui fazendo vários boletins, desde como fazer um follow-up, se preparar para a primeira reunião, máximo e mínimo aceito na negociação, como identificar gatilhos mentais que prejudicavam toda a operação, como identificar possibilidade de fechar e quando falar não definitivamente, como perceber se o ambiente era capcioso e por aí vai. Quando foi em 2012, eu fiz esse seminário e no mesmo mês, foi em novembro o seminário, quando foi em dezembro, eu tinha o primeiro original da Lógica da Venda, do Venda Sustentável, eu tinha o original do livro Venda Sustentável, e aí eu complementei com o termo A Lógica da Negociação.
Aí eu comecei a fazer um seminário atrás do outro. Até então, entre 2001 e 2002, até por volta de 2015, eu tinha feito algo na casa de uns 350 eventos, principalmente seminários do assunto. Quando foi em 2015, nós lançamos oficialmente o livro que você vê aqui, Venda Sustentável, a Lógica da Negociação, já com esse chamado mais sistêmico. E aí, desde 2015 para cá, nós fomos aperfeiçoando, e agora a escola da venda sustentável nasceu por esse motivo. Ela nasce num cenário bacana, onde o profissionalismo já não é uma opção, é obrigatório. Onde você tem que vender de forma sistêmica. Onde a liderança tem que ser ensinada através de processo. E onde a venda acontece já prevendo renegociações, pós-venda e eliminando uma palavra nova que se chama churn, ou seja, desmembramento, venda perdida, cliente perdido, coisa do tipo. Então, o que acontece? A venda sustentável, a lógica da negociação, já é um conceito de realidade praticado desde 2012, envolvendo mais de 400 eventos presenciais focados no tema, de todos os formatos, desde 2 horas, 4 horas, 8 horas, 16 horas. Cheguei a fazer cursos de 40 horas com o tema. E isso é o que nós vamos apresentar para você daqui em diante, o que nós temos de melhor. Então, a você vendedor, consultor, profissional liberal e empreendedor, vocês são muito bem-vindos mesmo, porque nós vamos não só prosperar juntos, como a partir do Brasil, nós vamos mudar as histórias, as realidades, tanto de empresas familiares como de grandes empresas.